Vamos orar, meus irmãos, para a gente reiniciar aqui nossa aula. Graças te damos, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo lanche que o Senhor nos deu. E nos ajude também a nos lembrar, Pai, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca do Senhor, da Tua palavra. Possamos nos deleitar também na Tua palavra, Pai, porque ela é a nossa vida. Fica conosco, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria do alto, para que nós possamos aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se de repente você está participando aqui hoje e seu nome não está no grupo do Instituto Bíblico, e se você quiser participar do grupo, você me procura depois, ou passa o seu número para o presbítero Osmaí, que está ali fora, para você participar lá do grupo. Eu vou ficar mandando esses materiais todos lá, tá? Esses slides, vou disponibilizar tudo isso aí, apostilas em PDF, todo o material do curso eu vou passando aí para vocês. Mas você tem que estar lá no grupo, tá bom? Para você receber esse material. Pastor, eu não sou da igreja presbiteriana, eu estou participando, mas eu não tenho interesse em virar membro da igreja presbiteriana. Não tem problema, nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é que você aprenda a escritura da perspectiva boa e correta, tá bom? Você pode participar do grupo somente para receber informações e se inteirar mais lá com o pessoal. Então vamos agora começar a montar o palco. O que é montar o palco que eu estou falando? Eu estou dizendo que houve um planejamento, decreto eterno de Deus, um plano eterno, tá? E esse plano agora vai começar a entrar em execução. E a primeira coisa que tem que acontecer para esse plano entrar em execução, tem que ter um palco. Não é assim que se faz com os cantores famosos? Vamos receber aqui o cantor Fernandinho. Aí o pessoal faz todo o movimento e monta um palco para que ele possa se apresentar lá. Ou então uma peça teatral, vai ter que ter um palco para essa peça acontecer, tá? Então o drama da redenção, ele acontece dentro de um cenário, dentro de um palco. E que palco é esse? O palco é a criação. Quando Deus lança os fundamentos da terra, lá no princípio criou Deus os céus e a terra, Ele está montando o palco onde o drama da redenção vai acontecer, tá? O grande palco, o palco cósmico, entendeu? E toda a história da criação é a história, então, do plano eterno de Deus para a nossa vida. Você está entendendo como nós estamos inseridos num plano redentivo? Que a sua vida não é apenas comer, beber. O que é o ser humano? Ele nasce, cresce, reproduz-se e morre. Foi isso que eu aprendi na escola. As fases do ser humano: ele nasce, cresce, reproduz-se e morre. Gente, isso é uma visão secular da vida. O ser humano, ele não foi colocado aqui para nascer, comer, dormir, engordar e morrer. Nós fomos colocados, essas coisas são para auxiliar-nos numa missão. Uma missão que é o projeto do reino de Deus. O reino de Deus, quando Deus criou todas as coisas, Ele estava criando o seu reino na terra para manifestar a sua glória. E essa glória se manifestaria com mais profundidade na face de Cristo, quando Ele viesse ao mundo, como veio, e vimos a sua glória na face de Cristo. Primeira coisa então é a criação do cenário, do palco, do palco redentivo. E nós aprendemos algumas coisas sobre a criação. Primeiro, que lá no princípio, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis agora, por favor. Se você não trouxe Bíblia, da próxima vez você vai trazer. Traga uma Bíblia, porque eu botei os textos lá na tela para facilitar a situação, mas o ideal mesmo é que cada um vá abrindo a sua Bíblia para se familiarizar com a Escritura.
Você aprende a Escritura lendo-a, meditando nela, marcando. Olha, eu tinha uma Bíblia, logo que eu comecei a estudar a Bíblia, eu tinha uma Bíblia que ela era toda marcada assim. Eu gostava de marcar a Bíblia, sabe? Riscar assim, aí eu puxava para cá, isso aqui tem a ver com isso aqui, não sei o que. Você tem que fazer isso, entendeu? Dá um jeito de ler a sua Bíblia. Eu já falei, se você tem um bocado de livro e não consegue ler a Bíblia, jogue fora esses livros todos. Comece a ler só um livro, só a Bíblia. Estou falando no sentido de que às vezes a gente compra livros da meditação da mulher piedosa, não sei o que. Gente, se o tempo está curto, leia pelo menos um, que é a Bíblia. Começa lá em Gênesis. O que é que você percebe em Gênesis capítulo 1? Abra aí no capítulo 1, leia aí, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Tá bom até aqui. Não vou ler todo o texto, porque vou explicar para vocês. Primeira coisa que a gente percebe aqui, na criação do palco redentivo, que é o reino de Deus na terra, é que Deus fez isso pela sua palavra. Veja quantas vezes se repete essa expressão, e disse Deus. No verso 3, tá? Marquei eu. Verso 6, verso 9, verso 11, verso 14, verso 20, verso 24, verso 26, verso 28 e verso 29. Quantas vezes são aí? 10 vezes. São as 10 palavras de Deus da criação. Sabe que não é à toa que é 10, porque na cultura judaica o 10 é o número da completude. O 7 é o número da perfeição e o 10 é o número da completude, está completo. Então Deus fala 10 palavras. Assim como serão os 10 mandamentos, assim como serão as 10 genealogias em Gênesis, e não é à toa isso, tá? Então ele criou pela sua palavra. E é interessante porque aqui diz assim, né? O Salmo 33, verso 6 a 9 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, pois ele falou e tudo se fez, e ordenou e tudo passou a existir. E lá em Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. E algumas curiosidades aqui do texto de Gênesis, né? Se você vê aí no verso 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. No verso 2, aliás, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa linguagem de pairar sobre as águas é como uma galinha que fica ali chocando os seus ovos. Essa é a ideia. Então é como se o Espírito estivesse como uma grande ave, né, ali chocando a sua criação. Essa é a ideia. E no versículo 4 diz que Deus 3, haja luz, houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Veja aqui, e viu Deus que a luz era boa. Ele viu que a luz era boa. Na verdade, o autor bíblico está querendo nos ensinar uma coisa aqui. Ele está querendo nos ensinar a apreciar as obras da criação de Deus. O próprio Deus se deleitou no que ele fez. Essa é a ideia. Ele fez a luz e disse assim: que lindo, que bacana, gostei. Sabe quando o artista pinta um quadro? Antigamente eu pintava quadro, então às vezes eu ia vender um quadro, eu ficava com pena de vender, eu achava tão bacana, né? Poxa, tão legal, olha. Então assim, o que aconteceu foi isso aqui: e viu Deus o que ele tinha feito e se deleitou nisso. Aí o reformador João Calvino, eu até coloquei aqui, eu não sei nem onde é que está essa citação, mas eu botei, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que Deus,
ele está nos ensinando a nos deleitar no que Ele fez. A gente nem faz isso, né? Geralmente os rapazes só se deleitam quando eles se apaixonam por uma menina. Aí eles se deleitam na beleza daquela menina, eles gostam de estar perto, admiram, seus cabelos são sedosos, não sei o quê. Mas, na verdade, nós tínhamos que nos deleitar em tudo que Deus fez, na beleza da criação de Deus. Por isso que eu falei, conversando lá com a Tamires e o Hugo, que viajar é uma das formas de glorificar a Deus, porque você conhece mais da criação de Deus, e você começa a dizer, puxa, que grandeza é essa, né? Mas também você deveria olhar para uma flor que brota e dizer, quanta perfeição há nisso, né? Então viu Deus, ele olhou e falou, muito bom, né? Então é isso. E também o texto diz que houve tarde e manhã, o primeiro dia. Por que tarde e manhã? E não manhã e tarde, né? Alguém sabe? Os teólogos ficam discutindo isso aí. Eles vão falar, porque essa é a ideia da mente dos judeus. Você sabe que para o judeu o dia ele começa, na verdade, de tarde, né? Com o findar de um dia, já começa o outro no início da tarde, digamos assim, no início da noite, né? Então teve um comentarista chamado Bruce Watt que disse assim, é possível traduzir isto assim, veio a tarde e então amanhã. A ideia, como expressa pelo hebraico, é que o primeiro dia termina quando as trevas da tarde se dissipam pela luz da manhã. O que havia? Havia trevas sobre a face do abismo. Então disse Deus, haja luz. Então houve tarde e então veio a manhã. Por isso que houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que toda a criação de Deus foi feita pela sua palavra, tá? E o que é a palavra de Deus? E disse Deus. O Novo Testamento nos lembra de o que é essa palavra de Deus, né? No princípio era o verbo. A palavra verbo é logos, palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é a palavra? É Jesus. Então, veja que o Pai estava ali, o Espírito estava pairando e a palavra agora aparece. As três pessoas da divindade estão ali já, tá? No princípio da criação, tá? A segunda coisa, a criação foi feita muito boa, né? Tudo que ele criou funcionando como havia sido planejado. Bom no sentido de benevolente, harmonioso e organizado. A gente vê também isso se repetir aí no livro de Gênesis, várias vezes, no verso 4. E viu Deus que a luz era boa. Verso 10. E viu Deus que isso era bom. E viu 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 que isso era bom. E quando ele criou o homem, por fim, ele viu tudo quanto fizera. E esse que era muito bom. Aí o João Calvino comenta assim, aqui Moisés apresenta Deus supervisionando sua obra para deleitar-se nela. O significado da passagem é que a obra, tal como ora a vemos, foi aprovada por Deus. Ela foi muito boa. Ora, meus irmãos, se mesmo hoje, no mundo, no estado de pecado, a gente olha para toda a grandeza da criação de Deus e acha muito bom, não é? Tem muita coisa bela, muita coisa linda por aí que a gente nem imagina, né? Mas eu, por exemplo, quando fui a primeira vez no mar, eu fiquei impressionado com a grandeza do mar, a fúria do mar, a força do mar, né? E eu fiquei dizendo assim, meu Deus, que é isso? O mar. Então, se deleitou na sua criação e aprovou tudo o que ele fez. Então, tudo foi feito muito bom. Parece aquela música, né? What a wonderful world. Assim. Terceira, a criação não foi apenas feita pela palavra, não foi apenas muito boa,
mas ela foi também o quê? Abençoada. Abençoada. Ó, verso 22, depois dele ter feito os animais, diz assim: e Deus os abençoou. E o que é que significa em Gênesis esse abençoar? Uma coisa que hoje talvez você nem goste. Sede fecundos, está falando para os animais: multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Depois que ele fez o homem, verso 28, e Deus os abençoou. Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, e tal. A bênção aqui tem a ver com a fecundidade, com a fecundação, com a proliferação. Sabe, irmãs, esse negócio de ter filho é um negócio complicado, não é? Mas isso é uma bênção de Deus para a sua criação. A gente vê filhos como complicado para nós, primeiro porque nós somos egoístas e pecadores, que não gostamos de ninguém perturbando a nossa vida, né? E às vezes Deus, para tratar um orgulho maior ainda, Ele resolve dar 2, tá? E quando ainda está muito grande o orgulho, Ele dá mais 2 para matar de vez o pecador, sabe? Tu tá muito egoísta ainda, vou te matar mais um pouquinho. Mas esse é o objetivo para o qual nós fomos feitos. O qual foi? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E a maior manifestação de amor ao próximo que um pecador tem é tendo filhos. Porque você para de viver para você e começa a viver para quem? Para aquela criatura que não é você. As feministas pensam que é você. Você pode inclusive matar essas crianças. Não pode. Você passa a viver para os outros. E aí você vai morrendo. E aí, quanto mais você morre, você descobre que esse é o objetivo para o qual você foi feito. Você está mais feliz. Quanto mais você quiser viver, Jesus falou: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Para quem perder a vida por minha causa, acha-la. Então hoje isso não está mais na moda, né? Mas Deus abençoou as mulheres e os homens com a fecundidade, ter filhos, né? A gente vê filhos como um problema porque nós não entendemos que filhos são a herança do Senhor, e Deus nos deu esses filhos como uma congregação para discipularmos. A gente só vê como dificuldade, né? Olha, meus irmãos, tem dia que a gente está cansado, mas vamos começar a pensar assim: poxa, mas eu tenho a oportunidade de doutrinar umas crianças no temor do Senhor. Abençoou. Criação abençoada. Foi tão abençoada que hoje não sei nem quantos milhares de pessoas nós temos no mundo. Quantas? Vai falando aí que eu não me lembro. E também nós fomos feitos à imagem de Deus. Por que é importante falar que o homem foi feito à imagem de Deus? Para discernir o ser humano das outras criaturas. Nós não somos meros bichos ou animais racionais, tá? Nós somos a imagem de Deus. Isso é diferente, porque Deus vinha falando, faça assim não sei o que, segundo a sua espécie. Mas quando chegou no homem, no verso 26, ele disse o que? Disse também Deus: façamos o homem. É plural, façamos. Ele está conversando em trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que significa a imagem de Deus? Significa que Deus iria colocar no ser humano os atributos, as características que há no ser dele, como racionalidade, autoconsciência, né? Capacidade de produção artística, de espiritualidade e de muitas outras coisas que os outros animais não têm. Os outros seres não têm essa capacidade racional que o homem tem, inclusive de estudar a si próprio, como nós estamos fazendo aqui hoje, porque nós fomos feitos à imagem de Deus, mas conforme a nossa semelhança. Ou seja, de um lado nós somos a imagem de Deus e temos na nossa vida as qualidades que há no ser de Deus, nem todas, mas nós não somos deuses. Nós somos parecidos com Deus, mas nós não somos deuses, somos semelhantes a Ele, tá? E Deus deu a esse homem então o quê?
domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Antes da queda, então, o homem não tinha medo dos bichos. Ele não tinha medo dos animais, inclusive dos grandes animais, porque lá no capítulo 1 diz, aqui no capítulo 1, que Deus criou os monstros marinhos, né? Lá nos salmistas vão falar do tal do Leviatã, que alguns vão dizer que são os grandes dinossauros que Deus fez. Os homens não tinham medo do leão, da onça, antes da queda, porque havia uma condição de harmonia, e Deus deu domínio para o homem sobre esses animais. E uma das formas de você exercer domínio sobre o outro é como? Nomeando. Vê que Deus vai dando nome aí a tudo que Ele está fazendo, aos luzeiros, não sei o quê. Isso significa que Ele é um grande rei que domina todas as coisas que Ele faz. Quando os reis na antiguidade conquistavam outros povos, o que eles faziam com esses povos? Eles mudavam o nome das pessoas. Não mudaram o nome dos reis de Israel, não mudaram o nome de Daniel, dos seus amigos, para demonstrar que eles dominavam esses povos. Quando Deus mandou o homem dar nome aos animais, e o homem deu nome aos animais, isso está mostrando que o homem tem domínio sobre os homens, sobre os animais. Você está entendendo? O que é que diz o Salmo 8 que a gente canta? Olha aí. Vamos ler junto, vamos lá. Quando contemplo os teus céus e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visite, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Deus fez isso. Então o homem, por ser a imagem de Deus, ele consegue dominar os bichos, porque ele tem algo que os bichos não têm. Eles têm autoconsciência. Eles são capazes de pensar como Deus, de raciocinar, tá? Então o homem é diferente das outras criaturas de Deus. Isso é importante, viu? Porque o paganismo prega o contrário em nosso século, é ou não é? Se você matar um filho de tartaruga, uma tartaruguinha, você vai preso. Mas se você matar um bebê no ventre da sua mãe, é o quê? Evolução científica, direito da mulher. Olha, o sangue está clamando, viu? E a medida da iniquidade está se enchendo. Uma hora dessa o Senhor Deus vai se aborrecer e vai trazer juízo contra esse povo, porque a ordem das coisas estão investidas. Tanto é que mais tarde Deus vai permitir que os seres humanos comam carne, por exemplo, de animais. Por quê? Para a manutenção da vida humana. E também Deus vai falar a Noé que aquele que tirar a vida do homem vai morrer, porque ninguém tem o direito de matar uma imagem de Deus. Não foi por isso que Caim matou Abel? Porque Deus rejeitou o seu culto, ele ficou aborrecido com Deus, e como ele não podia matar Deus, ele matou a imagem de Deus em Abel. Então, olha só, a criação abençoada, eu já falei isso aqui, né? É o descanso criacional. Então Deus criou todas as coisas e depois, quando Ele terminou tudo, Ele descansou. Essa palavra aí, ó, hebraica, Shabbat, é a palavra descanso, tá? Está aí em Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Por que é importante falar sobre isso? Porque esse aqui é a ordem da semana. Deus, Ele estabeleceu que a sua criação iria funcionar assim. As culturas pagãs da época de Moisés, elas tinham princípios de descanso, mas elas não guardavam um dia de descanso para a adoração do Senhor. Só Israel fazia isso em todos aqueles povos pagãos daquele tempo. Por quê?
porque o Senhor ensinou para eles que eles iriam trabalhar durante 6 dias. Mas um dia na semana eles iriam tirar exclusivamente para descansar e adorar Yahvé. Eu já expliquei, eu preguei aqui na igreja um sermão só sobre isso. Para que servia o sábado no Antigo Testamento, senão para que Deus pudesse santificar o seu povo, se encontrar com o seu povo, para que esse povo pudesse louvar o seu Deus, Deus falar com eles, e assim eles fossem cada dia mais conformados à imagem de Deus, e transformados pela palavra de Deus, pela oração, pela comunhão dos irmãos. Então, Deus estabeleceu um dia na semana para que o seu povo pudesse se encontrar com Ele. Adão iria trabalhar durante a semana, mas no 7º dia ele tinha o dever de estar com Deus lá no jardim, cultuá-lo, amá-lo, servi-lo e caminhar com Ele. Assim como você faz hoje, não mais no 7º dia da semana, não tenho tempo para explicar isso agora, mas no 1º dia da semana, que é o dia do nosso descanso no Novo Testamento, na ressurreição de nosso Senhor. Se você é um tipo de gente que vive somente para você a vida inteira, você está demonstrando, primeiro, que você é incrédulo, que você não tem um Deus, que você não quer conhecer esse Deus e que você não se interessa no tempo que você deveria gastar com Ele. Você precisa arrumar um jeito de reservar um tempo na sua agenda exclusivo para o Senhor. No site, um 7º dia aí, no descanso, não há tarde e manhã, provavelmente porque Deus queria mostrar que esse dia seria um dia que permaneceria para sempre, né? Essa ideia de descanso. Esse descanso era na mente de Israel, funcionava aqui quando Moisés está registrando o livro o Pentateuco lá no deserto, para lembrá-los de que a terra da promessa que eles iriam herdar depois era um descanso, né? A palavra de Deus fala que Cristo, esse descanso era um tipo de Cristo, apontava para Cristo que viria trazer descanso para a nossa alma. E a Bíblia fala de um descanso eterno que ainda espera o povo de Deus na eternidade.